Boa tarde, amigos, amigas. Mais um sábado aqui. Prazer grande estar com vocês aqui novamente. Agradecer desde já às mensagens, às participações, né? Muitos alunos, muitos amigos, muitos colegas participando, né? Muita gente pedindo convidados. A gente tem feito aí várias proposições junto aos amigos. Eu queria desde já agradecer, né? E dizer a vocês que a gente está recebendo hoje uma figura emblemática da imprensa pernambucana, o nosso grande Romualdo de Souza, que está aqui, está entrando atualmente aqui conosco. Vamos vê-lo aqui entrar. Já tem gente na área aí chegando. Boa tarde a todos. Romualdo! Ei, Felipe. Como é que vai a força? Boa tarde. Muito boa tarde para você. Boa tarde também a quem nos acompanha. Tá frio por aí, né? Aqui está muito frio. Aliás, eu vou lhe contar uma história. Nessa madrugada, Felipe, aí por volta das 3h30, 4 horas da madrugada, as minhas cachorras estavam fazendo muito barulho, e aí eu levantei para saber o que era, e aí já abro um parêntese, e já vou contando que eu abro muitos parênteses, mas eu costumo fechar. Diga lá, isso é que é o interessante. Eu tinha um entrevistado aqui em Brasília, que foi senador da República, e aí ele ia abrindo parênteses, colchetes e chaves. O danado é que ele não fechava nenhum deles e os assuntos ficavam interminados. Mas eu vou terminar os assuntos. Então, na minha casa, toda cachorra só serve se for fêmea e tem de ter o nome de Lua, em qualquer idioma. Olha aí, rapaz. Então, agora eu estou com uma pastora alemão que é Lua e uma Schnauzer gigante que é Chon. Chon é o nome que os ciganos dão à lua cheia. Sim. Então, Lua e Chon estavam fazendo barulho. Eu dei uma espiada no termômetro nessa madrugada, estava 4 graus. Era o frio. Era o frio. Bom frio, viu? Um bom frio. Não sei se você gosta de ir ali em Serra Negra. Sim, mas Bezerros. É frio feito Serra Negra na época do inverno, viu? Olha que beleza, rapaz, que beleza. É essa tua irreverência, Romualdo, que te faz o grande profissional que é também, né? Competente. Eu vinha dizendo que a gente tem a honra aqui de receber você, né? Uma figura emblemática da nossa imprensa. Eu já lhe acompanho há muito tempo. Eu sou um ouvinte assíduo da Rádio Jornal. Inclusive, eu estava brincando hoje, dizendo, rapaz, meu carro já tem gravado o 90.3, porque quando eu entro ele já começa a tocar. E não é mentira não, é verdade. Né? Acompanho bastante e você sempre foi os nossos olhos lá aí em Brasília, né? No que tange ao cenário político, ao cenário até jurídico, né? As visões que você traz, sempre de maneira muito imparcial, né? Uma parcimônia muito grande, uma verdade que lhe é sua característica sua, né? E por isso eu lhe agradeço desde já a atenção, a disponibilidade de estar aqui conosco por 1 hora conversando. Eu ontem acompanhei você com o Nelci, já uma preliminar aí do que a gente ia conversar hoje, né? Já mando um abraço se ele estiver por aí, né? E quero dizer a você o seguinte, Romualdo, a gente não teria, acredito eu, um momento mais oportuno para te trazer aqui para conversar com a gente, né? Porque apesar das fake news já serem um assunto que já eclodiu já há um tempo, eu acho que despertamos, de fato, para discutir a fake news no mundo, talvez desde da eleição lá de Trump, né? Que ali foi que começou a se despertar essa questão das fake news e etc. e tal. Aqui no Brasil, nas eleições municipais passadas, a gente já sentiu. Nas eleições presidenciais de 2018, foi o tema, né? A chegada de Bolsonaro ao poder, a questão da fake news estava no ar, aí essa questão da robotização e etc. e tal. E agora, em especial essa semana, a gente deixou de só discutir a política, a fake news, no âmbito acadêmico ou político. Ela passou a ser uma questão institucionalizada, né? Com essa questão do STF, do inquérito, a decisão do ministro Alexandre de Moraes, o habeas corpus intentado pelo ministro da Justiça, toda aquela operação que houve.
Como é que você tem visto isso aí, Romualdo? Como é que andam as movimentações e como é que foi essa semana atribulada aí no que tange a esse inquérito das fake news? Olha, eu gostaria de fazer uma saudação à minha avó, Joana Francisca da Conceição, e aí eu vou me apresentar. Eu sou pernambucano de Carnaíba, eu sou do Vale do Rio Sertão. Pajeú, bem ali no sertão do Pajeú, onde nasceu Zé Dantas. Sim, Portanto, Zé forrozeiro. Dantas, que compôs boa parte, mais de 400 músicas para serem cantadas por Luiz Gonzaga, Zé Dantas é da Isso. minha terra. Zé Dantas era médico e eu saí de Carnaíba para estudar e me tornar jornalista. Eu me formei em jornalismo e trabalhei fora. Trabalhei aqui no Brasil, eu trabalhei na Rádio Tupi do Rio de Janeiro, trabalhei na Rádio Aparecida de São Paulo, trabalhei na Rede Católica de Rádio, mandava matérias para a Rádio Pajeú de Afogados da Engazeira e estou há quase 20 anos no Sistema Jornal do Comércio, o que é uma grande honra pertencer. Eu sou do tipo que respeita profundamente não a questão do patrão, mas a relação trabalho-empregado. Eu tenho, Importante. eu tenho uma mão de obra e o João Carlos Paes Mendonça, que é o dono do sistema, sabe quem sou eu. No dia que ele não quiser mais que eu trabalhe, ele me manda embora. Mas até o dia em que eu estiver com ele, eu tenho a honra de pertencer ao Sistema Jornal do Comércio, que não é só João Carlos Paes Mendonça e não sou só eu. Somos nós É que uma formamos, história, não é verdade. isso? Então, eu faço parte dessa história. E aí a minha avó, Joana Francisca da Conceição, ela dizia o seguinte: tenha sempre na cabeça um chapéu para que toda vez que você encontrar uma pessoa que você queira fazer uma referência, você tira o chapéu e cumprimenta as pessoas. Então, eu queria cumprimentar as pessoas que estão conosco nessa tarde. Eu vou continuar de chapéu, porque eu gosto de chapéu. Excelente. E vou dizer que a minha avó, Joana Francisca da Conceição, que morreu com 86 anos, ela morreu padecendo de uma fake news que ela Olha aí. conheceu em 1969. Em 69, os americanos publicaram uma imagem, e minha avó viu essa imagem na televisão, apesar de cheia de chuvisco, que era o Armstrong pisando na Lua. Para minha avó, aquilo era uma notícia falsa. Ela não usava o nome de fake news, claro, porque o conceito fake news É é um novo, é recente. conceito recente. Mas notícias falsas sempre ocorreram na história da humanidade. Ou aí onde é que está um dos conceitos aos quais eu me abracei, que é o seguinte. E aí eu acho, Felipe, que nós da academia temos a obrigação de destrinchar o quanto for possível, mesmo que a gente não esmiúce até o fim. A Verdade. notícia falsa pode ser falso para um e pode não ser falso para outro. Ou seja, o conceito da notícia falsa, da fake news, às vezes depende muito a quem interessa aquela Sim. notícia. Nesta semana, o presidente Jair Bolsonaro, ele usou da bravura que lhe é própria, ou seja, em alguns momentos, para dizer que chega, e como a gente está aqui numa rede social, chega, porra. Na Rádio Jornal eu botei aquele pi, chega, fim. Daqui eu digo chega, porra, porque o presidente se apropriou da autoridade que lhe é própria para ferir a sensibilidade de quem está em casa, que não precisa ouvir palavrões nem meu, nem seu, muito Verdade. menos do presidente da República. Então, você que é operador de do direito, sabe muito mais do que eu, o vício da origem dessa investigação. O vício da origem da investigação é que o presidente do Supremo Tribunal Federal chamou para si a responsabilidade que poderia ser do Supremo Tribunal Federal. Portanto, quando o Dias Toffoli criou aquele inquérito, ele poderia muito bem, e aí onde é que está um valor importante do direito, ele poderia muito bem ter reunido os 11 ministros Sim. e dito, olha, eu estou sentindo obrigação do STF ter uma posição. Certamente ele teria tido, pelo menos, se não de todos os 11, mas da maioria. Mas não.
ele se apropriou da autoridade sozinho para criar o inquérito. Aí onde é que eu, particularmente, que não sou operador do direito, eu sou jornalista e sou educador, diria que, vamos usar uma linguagem popular, Dias Toffoli pisou na bola desnecessariamente quando ele traz para a autoridade do presidente do Supremo o poder de criar um inquérito. Então, eu considero que aquele inquérito, o inquérito da fake news, ele surgiu não para investigar as eleições presidenciais, mas para investigar ataques ao Supremo Tribunal Federal. Claro que agora, com o passar do tempo, o presidente do Supremo Tribunal Federal entregou aquele processo ao ministro Alexandre de Moraes, que é um grande jurista, mas agora Alexandre de Moraes vai, Felipe, esmiuçar, destrinchar e, como faria Jack, o meu primo, vai esquartejar o processo. E aí onde é que eu diria que nós da academia temos que mostrar ao ministro Alexandre de Moraes que tem vários argumentos, que você pode ir na filosofia ao argumento da caverna de Platão, sim, até os dias de hoje. Portanto, para quem está acorrentado na caverna e se passar uma pessoa fazendo gestos, a pessoa só vai conhecer os gestos, não vai conhecer nem quem está fazendo os gestos, nem o tamanho, teor, a luminosidade ou o teor daquele conteúdo. Portanto, é assim, o que escreve hoje Sarah Winter, que é uma das geradoras dessas notícias falsas, é verdadeiro do ponto de vista do que ela quer apresentar. Mas do ponto de vista da notícia real, não é, Felipe. Então, é isso que a gente tem que tratar com cientificidade. Comungo da sua opinião em muitos pontos, Romualdo, e acho que a notícia, tal como o direito, tal como as decisões, tal como as disposições do direito, elas são passíveis de interpretação. Elas sempre vão ter, na verdade, as visões parciais quanto ao modo pela qual elas são emitidas. Você é professor universitário, sabe também o quanto na própria academia a gente já começa a desenvolver essa questão, tanto na comunicação como no direito, na ciência política, né? Aflorar essa questão da interpretação é até um atributo nosso de professor, de fazer com que o aluno, de fato, olhe, vá, interprete, faça do seu jeito e daí você vai evoluir. Né? Tem uma aluna minha, que agora já está formada, chama-se... como são tantas Carolinas, Carolina, Caroline, então eu uso Carol para não errar. Então, Carol Esser escreveu uma tese que era sobre as hoax. A forma como as notícias chegam e a gente vai se apropriando ou acreditando naquela notícia sem destrinchar, sem se aprofundar. Por que que, de fato, as pessoas acreditam nas notícias falsas? Porque, me desculpe, eu vou usar uma palavra popular, as pessoas são muito preguiçosas. Elas têm uma preguiça muito grande em esmiuçar. Então, os ouvidos estão preparados para a gente ouvir aquilo que a gente quer ouvir. Exato. Não é isso? Exato. Quando eu era pequeno em Carnaíba, meu grande sonho era trabalhar em circo. Aí eu não tinha o equilíbrio todo para ser nem marabalista, nem trapezista. Então eu falei assim, eu vou ser palhaço. Aí, rapaz, eu via que os palhaços do circo onde eu queria trabalhar, eles usavam pomada minâncora. Eles se pintavam, aquela parte branca era pomada minâncora. Na casa da minha mãe, tinha pomada minâncora, porque minha mãe sempre foi muito precavida, ela usava pomada minâncora, ela era uma mulher bonita, charmosa, até aí. Aí eu não quis pegar a pomada minâncora da minha mãe e peguei pasta de dente e passei na cara. Rapaz, pasta de dente, colinos nos olhos, eu passei praticamente com uma semana com os olhos inchados. Então foi aí que eu pus fim à minha carreira de palhaço de circo, sem antes sequer começar. Mas eu sabia, ou eu sentia, que toda vez que aquele palhaço contava uma história, uma piada no circo,
era uma piada que ele decorava. Então, eu gostava de ouvir as piadas do palhaço, mas não gostava da parte no circo em que era aquela parte mais dramática. Então, a verdade do palhaço me interessava, mas a verdade do drama, do circo, não era algo que me cativava. Não é isso? E agora eu estou passando um café. Você sabe coisa que boa. eu novamente abro um parêntese, Felipe, e sei que você tem prestígio lá em Caruaru, onde eu apareço na TV Jornal Interior e na Rádio Jornal Caruaru. Então, vou fazer um brinde com a minha marca, rapaz. Café e Conversa. Café e Conversa é uma história que eu tenho na Rádio Jornal há 12 anos. Diariamente, eu conto histórias do mundo do café. Então, quando essa pandemia toda passar, eu quero contar com o seu prestígio, e tem aqui um seguidor nosso chamado Tony Araújo, e com o prestígio do Tony Araújo, para a gente fazer umas palestras em Caruaru e contar a história do mundo do café a partir do café de Pernambuco. Porque nós hoje, Pernambuco... Tá bom, meu som tá no nível bom? Tá ótimo, tá tá ótimo. O som e a imagem estão boas. Tá, porque hoje, eu diria assim, o café, a plantação mais antiga de café do Brasil, passa necessariamente pela região de Taquaritinga do Norte. Taquaritinga. Então eu quero dar um abraço aos meus amigos de Taquaritinga, onde eu sou cidadão honorário, felizmente por 9-0, o que é bom. Exatamente isso. Como diz Chico Buarque, a unanimidade é burra, mas nesse caso, os vereadores de Taquaritinga do Norte foram até inteligentes, porque eles criaram a figura do embaixador do café de Taquaritinga e pelo menos uma vez por semana eu falo do café de Taquaritinga na Rádio Jornal. Não é nada, são 100 mil ouvintes por minuto, viu? O Romualdo, inclusive aproveitando que a gente tocou na questão do café, fazendo também um parêntese, eu já ia fazer, mas você já adiantou até, você é cidadão de Taquaritinga do Norte, né? A gente tem, inclusive, lá em Caruaru, alguns alunos de Taquaritinga. E eu digo, rapaz, vou ver o que é que o Romualdo tem feito. Andei pesquisando na internet e vi o dia que você recebeu lá. Está lá no YouTube, se eu não me engano. A gente tem aí o nosso seguidor Moisés Benigno. Benigno, da Fafiri, o procurador institucional. O café Iaguara é excepcional. O café é um bom café, um excelente café. Café Iaguara, que é plantado na fazenda Várzea da Onça, lá em Taquaritinga do Norte. Portanto, um abraço aos amigos que tomam café de qualidade. Um abraço grande para Moisés aí, que está dando o prestígio aí de estar aqui conversando com a gente. Mas, então, Romualdo, voltando à questão das fake news, eu acho que a gente tem que analisar esse assunto com rigor. Com rigor. Você tocou num ponto. Vou lhe dizer uma coisa, o que é uma questão com rigor? Olhe, você pode não concordar com o meu ponto de vista e com a minha opinião na Rádio Jornal, mas todo mundo sabe que eu estou ali na Rádio Jornal porque eu apuro as notícias que recebo. Verdade. Eu vou atrás das notícias que recebo. Eu não publico uma notícia se eu não tiver pelo menos 2 fontes me dizendo de que aqueles fatos ocorreram. E no dia em que eu cometo um erro, eu não tenho problema de ir na Rádio Jornal, de lá e desculpas e dizer, a minha fonte me mentiu. A minha fonte passou uma informação que não é verdadeira. E aí peço desculpas ao ouvinte e aniquilo. É assim, e deleto. Mata pela raiz. Da internet aquela fonte. Porque as fontes também têm interesse, Felipe. Claro, claro. Um deputado, um senador, um ministro, quando me procuram, eles querem passar aquela informação para o meu ouvinte, para o meu leitor. Então, se a informação não for verdadeira, eu faço o seguinte, eu pego aquela fonte, antigamente a gente usava muito cartão de visita, né? Sim. Mas eu faço assim com a fonte, ó. Tá fora, meu amigo. Certíssimo. Todo mundo tem interesse, inclusive eu. Mas agora, se me mentir, se passar uma informação falsa, que eu não tenho condições de apurar, tá fora. É questão de desprezo. Então, essa a obrigação do jornal, do veículo de comunicação, da diferença das redes sociais, que são muito importantes, mas a gente tem menos pressa que as redes sociais. Sim.
Inclusive, você tocou num ponto aí, essa questão da preguiça, na verdade é preguiça mesmo, o termo que você usou e que eu repito, né? De não buscar as fontes. E isso vem muito por conta da facilidade, a facilidade das redes sociais, da internet. O jornalismo em si, Romualdo, e aí você tem mais propriedade para dizer, mudou bastante com a evolução, com o uso das redes e agora com toda essa facilidade, acessibilidade que até quem não tem tantas condições tem de ter um celular e de acessar o Facebook, de acessar o Instagram e de produzir conteúdo. Né? E nesse meio termo, o rádio, que é talvez a sua especialidade maior, né? Também a televisão, mas o rádio consegue sobreviver aí, né? Durante toda essa evolução, ele mantém-se forte. É impressionante o poder do rádio, não só no jornalismo como um todo, mas principalmente no jornalismo político também, né? Muito vivo. Graças a estudantes da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Porque o que a gente, lamentavelmente, todos, ou boa parte dos manuais de rádio no mundo todo, acreditam a um italiano que teria inventado o rádio. Ótimo. Ele fez boas experiências. Agora, também no Brasil, na Universidade Federal Rural de Pernambuco, na Universidade de Pernambuco, eu diria assim, nós temos experiências, primeiro, do que a de Marconi na Itália. Ou ainda, o padre Landel de Moura, que era um padre gaúcho, o padre Landel de Moura fez experimentos primeiro do que o Marconi, que é hoje considerado mundialmente o pai do rádio. Portanto, o Brasil também, a gente precisa dar um tanto quanto de valorizada nas nossas experiências, viu, Felipe? Nós temos boas, excelentes experiências, aí a gente fica naquela, uma certa humildade que não interessa. Verdade. Essa tal de humildade, eu moro numa região chamada Jardim Botânico, aqui em Brasília. Então, um dia uma amiga me apresentou a uma psicóloga argentina, chama-se Alejandra, e aí, já tempos depois, pouco tempo depois, ela falou assim, está na hora de voltar para a Argentina, só pode ficar 90 dias. Eu peguei o Jeep, botei essa psicóloga argentina dentro do Jeep e fomos para a Argentina buscar as tralhas dela. E ela veio para o Brasil e nunca mais foi embora. Ficou. Olha aí. A gente construiu uma casa aqui, onde a gente mora, e aí na época da construção, o peão que estava construindo a casa falava assim, olha, seu Romualdo, aqui onde o senhor está construindo essa casa, o senhor vai ter problema de humildade. Aí eu falei para ele, olha, Jailton, tudo menos humildade aqui em casa, eu não tenho problemas com humildade, não. Então, eu digo para você o seguinte, essa falsa humildade não me interessa, não. Porque a gente tem bons pesquisadores, sabe? Verdade. Tem bons pesquisadores. A Academia Brasileira, apesar de tudo, tem trabalhos de pesquisa importantíssimos, né? Eu até diria, se o Estado brasileiro não fosse tão negligente, porque o Estado é negligente, se não fosse tão negligente, nós teríamos pesquisas muito mais avançadas, por exemplo, agora, nessa pandemia do coronavírus. Mas aí o que você vê? Vamos pegar um exemplo. Está nas redes sociais, é só você assistir aquela reunião de 22 de abril deste ano, em que o staff do presidente da República estava reunido e eles não dedicam mais do que 2 minutos para tratar do coronavírus e nós já tínhamos quase 3 mil mortos. Portanto, o Estado brasileiro é negligente e o atual governo é muito negligente com relação ao coronavírus. E eu estou me referindo a isso para dizer que em outros governos também houve muita negligência e é por isso que na área de pesquisa e de ciência nós somos tão atrasados. Verdade, Romualdo. Falando nisso, nessa reunião ministerial e da forma como o governo tem conduzido toda essa situação aí, saiu há pouco que houve uma retirada dos jornalistas ali da frente do Palácio da Alvorada, né?
por posição, primeiro, de algumas emissoras, depois tirou-se porque diziam que as pessoas que estavam lá afrontavam a imprensa. Na verdade, a gente vive, Romualdo, outro dia eu estava escutando especialistas falando lá na CBN, né, um presidencialismo de colisão, não mais de coalizão. Isso talvez seja parte de todo esse enfrentamento que o governo às vezes faz questão de fazer. Como é que tem sido isso aí? De fato aconteceu essa retaliação aos jornalistas? Como é que anda essa visão daí de pertinho? Eu sou repórter da única rádio do Norte e Nordeste aqui em Brasília. Portanto, mais que primazia, esse orgulho de que o Sistema Jornal do Comércio é o único do Norte e Nordeste que tem uma emissora de rádio full time, ou seja, 24 horas, e eu, além de dar aula, eu só trabalho nesse sistema. Então não é uma agência, entendeu? É a Rádio Jornal do Comércio ali o tempo todo. Eu liguei para a direção da Rádio Jornal, contei detalhes de como é, e nós decidimos o seguinte: é preciso trabalhar com segurança. Ponto. O que se passa é assim: o presidente da República, Jair Bolsonaro, sai todo dia da casa dele, ali no Palácio da Alvorada. Sim. Ao lado, então, tem um quadradinho de 1 metro por 3 metros, portanto, 3 metros quadrados, que já foi menor, porque antes da pandemia a gente ficava mais perto do presidente. Agora está mais distante, porque o presidente... A gente tem medo de pegar coronavírus, tá certo? Claro, claro. Abra um parêntese. Na campanha eleitoral, o presidente levou uma facada, tá certo? Então, o presidente, como candidato, o deputado Jair Bolsonaro, levou uma... Exato. Mostrava a facada o tempo todo, ou a cicatriz da facada. Virou presidente, veio a pandemia, o presidente só mostrou o resultado do teste do coronavírus depois que a justiça colocou ele no canto da parede. Então, eu, Romualdo de Souza, fiquei com medo. Claro. Então, se o presidente não mostra, eu vou me distanciar do presidente. É assim que funciona. Aí, o cercadinho hoje é um pouco maior, Felipe. Ele tem 3 metros por 1 metro. São 3 metros quadrados. A gente fica um pouco mais longe. Mas, ao lado desse cercadinho, ficam os apoiadores do presidente. Os apoiadores do presidente não ficam em cercadinho nenhum e tudo o que o presidente diz é como se fosse uma resposta num programa de auditório. Aí o auditório aplaude ou vaia de acordo com o interesse da plateia. Só que a plateia vaia quem pergunta e não quem responde. Percebe? Então, isso vai criando um clima de animosidade. Né? Então, se você está ali ao lado de alguém numa plateia que te vaia quando não concorda com a tua pergunta e aplaude a resposta do teu entrevistado, e mais ainda, com a educação que lhe é própria, ou seja, zero, Jair Bolsonaro, quando não gosta da pergunta, manda o jornalista calar a boca. É verdade. Pô, Felipe, que situação. Eu não estou ali para ouvir o meu entrevistado me mandar calar a boca. Tá certo? Porque eu sou de uma família, meu nome é José Romualdo Pereira de Souza. O Pereira é os Pereira da Paraíba. Sim. Tá certo? Nós já fomos uma nação por 72 dias na Revolta de Princesa, que foi o meu bisavô que fez aquela revolução. Olha aí. Portanto, meu amigo... Desaforo não leva para casa. Não. Para casa eu trago outras coisas. Menos eu trago café, trago sushi. Cafezinho? Sim, verdade. Meu amigo. Olha, vou lhe dizer uma coisa. Quando o meu avô fez a Revolução de Princesa, a gente bateu o pau na mesa. Então eu não tenho medo. Como diz o Neuci Campos... o Neuci aí. Grande abraço, Neuci. Bons esclarecimentos, um grande abraço para o Neuci. O José Divaldo está dizendo: Romualdo, você tem planos de morar em Pernambuco ainda? Olha, eu vou dizer uma coisa, eu gosto muito de Brasília. Você vem sempre, né? De Pernambuco. Eu vou sempre a Pernambuco, mas eu acho que aqui eu ainda tenho muito chão em Brasília, Sim. Tanto como educador, como profissional. Eu não tenho dinheiro
nem habilidade para montar uma cafeteria. Então, eu vou ficando por aqui por uns tempos. Excelente, Romualdo. Era essa a proposição que a gente tinha para cá e está conseguindo atender com êxito. Fazer uma conversa leve, com fatos atuais, com histórias passadas, colocando muito parêntese aí para dar uma dinamizada na discussão, né? E veja, o cercadinho lá diminuiu um pouquinho, né? O público aumentou mais. O público aumentou mais, não é isso? É. Pela situação que você disse, parece até que você está indo trabalhar num ambiente de leões, né? Você sendo agredido por trabalhar, né? O que acontece? A primeira autoridade a ser contaminada com o coronavírus foi o senador Nelsinho Trade. Não sei se você se lembra, teve aquela comitiva de 20 e tantas pessoas que foi para os Estados Unidos, que foram jantar lá em Miami, e a maioria voltou contaminada, só o presidente que não se contaminou. Então, a primeira pessoa que voltou e que deu positivo foi o senador Nelsinho Trade, do MDB de Mato Grosso do Sul. Quando o Nelsinho Trade voltou, ele não sabia que estava contaminado. Mas eu me encontrei com o Nelsinho Trade porque eu queria conversar com ele sobre uns assuntos pendentes lá na Comissão de Relações Exteriores, da qual ele é presidente. Aí o Nelsinho vai, Romualdo, há quanto tempo? Pá, pega na minha mão. E aí, quando terminou a conversa, eu falei assim, rapaz, esse cabra está voltando dos Estados Unidos. Sei lá o que aconteceu. Corri, lavei as mãos com sabão, lavei as mãos com álcool em gel, e uma semana o Nelsinho estava coronado. O corongado, como a gente diz. Eu fiz o primeiro teste, limpo. Depois veio o Fábio Van Garten, que é o secretário de comunicação. Quando o Fábio voltou, eu conversei com o Fábio, eu não peguei na mão dele, mas eu estive muito próximo dele, e aí ele estava corongado. Eu fui e fiz mais um teste. Depois foi a vez do ministro Augusto Heleno, que também voltou. Também. Então, ou seja, como se não bastasse, o Felipe, aquela animosidade toda do quadradinho ali, tem o receio de que boa parte das autoridades brasileiras terem se contaminado. Então, a gente está sempre, todo dia, como disse a minha amiga e professora Dani Rabelo. Dani Rabelo, eu vou abrir mais um parêntese. A Dani Rabelo, ela está tomando um café produzido ali na região da Serra de Caparaó, no Espírito Santo. Olha que história. Espírito Santo, terra de café também, né? Até os produtores de café mandam o café para Pernambuco. Muqui, aquela região ali. O meu amigo Gabriel Altoff torrou o café e mandou, e a Dani está tomando o café. Eu espero que ela esteja... ela está dizendo que está adorando, portanto já é uma boa propaganda. Coisa boa. Do café que eu repassei para ela. Então, voltando. Tem a animosidade do cercadinho. Agora, um detalhe importante é o seguinte, Felipe. A minha primeira credencial no Palácio do Planalto é da década de 80. Portanto, o GSI, Gabinete de Segurança Institucional, a ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, quem mais? A Polícia Federal, todo mundo me conhece. Todo dia, para eu chegar ali no cercadinho e ser achincalhado pelos apoiadores do presidente da República, eu tenho que passar por uma revista. Eles também têm, mas não é que eu seja mais bonito que eles. Em alguns aspectos eu sou melhor que eles. Mas essa animosidade, ela aí digo eu, de propósito. É de propósito. É o presidencialismo de colisão mesmo, então. O presidente quer isso. E aí o Pedro está perguntando assim, diga a Romualdo para falar mais de café. Sobre café. Doutor Orígenes também aqui, ó. Tem muita gente, eu queria até saudar, aproveitar aqui, Romualdo, para saudar aqui Mauro Ferreira Lima, é primo, está aqui acompanhando a gente. É irmão de Maurílio Ferreira Lima, ex-deputado federal. Ex-deputado que gostava de andar de tênis. Olha aí, Não era? Primo, era um excelente primo. Era seu primo, é? Era Maurílio? Primo, era Maurílio, primo aí em Brasília. Você deve ter sido aí do tempo deles, de Egídio Ferreira Lima, né, meu tio avô. Sim. Toda a família que teve aí um tempo em Brasília exercendo os mandatos, né? E o Zé Augusto está dizendo assim, Pernambuco falando para o mundo. Você sabe que eu já levei, eu trabalhei um tempo no Haiti, né? Quando aconteceu aquele terremoto no Haiti, em 2010, a Rádio Jornal me mandou para lá.
Então eu fui para lá. Era Pernambuco falando para o mundo, falando do Haiti. Portanto, eu me orgulho muito de, como eu disse mais uma vez, de pertencer a esse sistema todo. Excelente. Aí, nós temos, só para dar um abraço aqui no pessoal, antes da gente continuar, para não deixar passar as figuras que estão aqui. Professora Juliana Jacó, lá de Minas Gerais, está aqui, minha amiga do mestrado, um abraço. Joca Mendonça, advogado, colega, né? Alunos aqui, Ronaldo, Paula, né? Marina Ribeiro, Júnior Benevides, está aqui também Ricardo Lustosa, da Ortoclin, queria mandar um abraço forte para ele. Carlos Ramalho também, grande amigo. Rodrigo Ferreira, Hans. Muita gente boa aqui, viu, acompanhando a gente, viu, Romualdo? Então, isso significa, na prática, que se eu precisar, por alguma razão, de cometer um delito, eu tenho um advogado para me tirar da cadeia. Na hora, tem um bocado aqui assistindo. Agora, eu fico imaginando, assim, você sabe, eu nunca levei uma multa de trânsito, tá certo? Mas eu fico muito, muito bravo com os meus colegas de jornalismo quando tratam de um conflito, por exemplo, um conflito no meio da rua e diz, foi uma briga de trânsito. Rapaz, você não pode tratar os delitos dessa forma. Ou, eu queria te mostrar uma coisa, daqui a pouco eu ainda tenho tempo de te mostrar. Outro dia, ouvindo uma rádio concorrente, aí a moça da rádio concorrente disse o seguinte, foi encontrado no bolso dele, na mochila dele, do leniente lá, foi encontrado umas pedras de crack e uma balança de precisão. Ô, gente, tudo bem, você não pode andar com pedra de crack, mas não é crime andar com uma balança de precisão, tá certo? Eu ando com balança de precisão o tempo todo porque preciso medir o café que vou tomar, tá certo? Então, essa coisa da linguagem, a gente precisa ter uma linguagem que não seja uma linguagem discriminatória. Eu, Romualdo de Souza, não sou muito chegado nessa história do politicamente correto, tá? Eu acho que a sociedade não pode estar dividida assim, nesse politicamente correto o tempo todo, não. Mas também não dá para você dizer que quem anda com balança de precisão está cometendo crime, ou insinuando que está cometendo crime. Felipe. Que coisa, rapaz. Queria até mandar um abraço aqui também para um colega seu jornalista, Arijaldo, lá de Caruaru, da revista Movimento, está aqui acompanhando a gente. Léo, que é presidente da Comissão de Relações Institucionais da OAB Pernambuco, está aqui com a gente também, agradeço. Né? E voltando, Romualdo, a questão do jornalismo político. Se fala muito no adiamento da eleição por conta dessa pandemia. Está se comentando isso entre os políticos aí no parlamento, no Congresso, ou até no Executivo, por aí por Brasília. O que é que dizem? Será que vai haver, de fato, um adiamento? Não. Felipe, eu vou lhe contar uma história que é a seguinte. O atual presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Roberto Barroso, tem dito o seguinte... Assumiu agora. Se for para adiar, que seja por alguns dias. Agora, eu vou dar como exemplo o seguinte. A Argentina. As eleições presidenciais, o segundo turno das eleições presidenciais, que não é segundo turno, a palavra não é segundo turno, balotagem, mas o segundo turno das eleições presidenciais na Argentina são em outubro. Em dezembro, em meados de dezembro, já tem a posse. Então dá tempo. Sim, e olha que... porque ficam falando assim, outro dia eu estava falando com um amigo meu que é prefeito, Anchieta Patriota, que é prefeito lá em Carnaíba, mas tem que ter prazo para que haja esse processo de... Não, tem que ter prazo, não precisa muito prazo, não. É só aprontar as coisas direitinho, não precisa muito prazo, não. Então, eu sou contra esse o adiamento, né? De adiar muito tempo. Olha, outro dia eu estava participando de um debate, acompanhando um debate da AMUP, que é a Associação Municipalista de Pernambuco. E já patriota, tem gente falando em prorrogar o mandato do prefeito. Meu amigo, convenhamos, né? Aí é se apropriar demais de uma situação, se aproveitar demais de uma situação. Eu acho que a linguagem do presidente do TSE, o ministro Luiz Roberto Barroso, é a linguagem, se for para prorrogar, que seja dias, mas não para esticar o mandato do atual prefeito, Felipe. Inclusive, esticar o mandato é inconstitucional. Né? Mesmo que se tivesse uma emenda constitucional aí, seria cláusula pétrea mudar
Claro. essa questão do mandato. Né? A dona Maria, agora, quando votou lá para Raquel Queiroz, né? Lá de Caruaru, é Queiroz. Raquel Lira. Raquel Lira, desculpe. Quando votou para o mandato de Raquel Lira, por exemplo, o Lero, lá em Taquaritinga do Norte, foi para terminar dia 31 deste ano e acabou. Aí isso no meio do caminho, o pneu do carro do Lero fura, Lero que se vire para chegar no compromisso dele. Não é esticar o mandato. Não estou dizendo que o Lero quer isso, não. Eu estou dando exemplo, tá certo? Sim, Lero sim, que cumpra o mandato dele e acabou. Então as eleições têm que ocorrer este ano e o mandato termina dia 31 e acabou. Eu acho que ela deve ir lá para dezembro. Seria a favor deixar aí um tempinho, uns meses depois, e ficar por volta do fim de novembro, princípio de dezembro, talvez. Agora, o que preocupa é o seguinte: se você demora no Brasil são quase 2 meses, né? 2 a 3 meses, para emitir a posse, a diplomação, fazer a diplomação e fazer a posse dos candidatos, como é que de dezembro, se tiver segundo turno, vai para próximo de Natal aí, é essa a proposta que existe, né? Como é que eles vão fazer isso sem entrar em janeiro, né? Entrando em janeiro quer dizer nessa burocracia toda, né? De município a município, né? A questão toda é a seguinte: a justiça eleitoral também precisa ser um pouco mais ágil, mais rápida. E aí, se tiver mais rápida, mas sendo justa, tá certo? Não é passar por cima só porque tem pressa, não. Se tiver alguma pendência, alguma apelação... Burocracia. Então, que resolva logo, que trabalhe nesse tempo assim, todo dia. Eu acho que a Justiça Eleitoral também tem que trabalhar, porque se for para adiar as eleições, portanto, eu sou a favor, eu acho que tem que adiar. Agora, se for para adiar, que seja um adiamento assim por pouco tempo. Mas sou contra prorrogar o mandato. Sou contra prorrogar o mandato dos atuais prefeitos. Prefeitos, vice-prefeito, vereador. Para mim termina 31 de janeiro e acabou. Desculpe, 31 de dezembro e acabou. De dezembro, sim, né? Sim. Ou então, como está propondo aí o Fernando, fazer em 2 dias. De manhã, num dia faz... o Fernando, num dia, exato. Faz o povo de 16 até 50 anos, por exemplo. Uma hipótese. Depois, os velhinhos, nós, os que já estamos depois dos 40, assim. Só que não dá para esticar o mandato. Aí eu sou contra esticar o mandato. É verdade, eu também. Eu acho que dá para a gente fazer dentro, talvez até desse sistema de rodízio, de repartição dos dias. Ou então os feios de manhã, os bonitos à tarde, não é isso? Aí vem a fake news, porque para alguns eu sou feio. Para outros não. Então, para mim, interessa dizer que eu sou bonito, mesmo sendo fake news para outros. É assim que funciona, Felipe. Não é isso? Essa é a fake news do dia a dia. Né? Claro. Vale para cada um sua interpretação, não é verdade? Vai dizer para o meu padrinho que está lá em Petrolina agora que eu sou feio, que ele manda matar. Quer dizer, manda matar, não sei se manda matar, não, que ele não está mais com essa coragem toda. Mas então, ele não vai concordar. Então, Felipe, acho que a gente precisa assim, tratar as questões com mais transparência. E quer ver uma coisa que eu não concordo? Eu não sei por que esses parlamentares que estão trabalhando em casa, portanto, não precisam levantar a bunda da cadeira. Verdade. Tem que trabalhar mais. Tem que trabalhar mais. Se não precisa vir a Brasília, tem que trabalhar mais, Felipe. Verdade. E você, dentro dessa sistemática aí, Romualdo, você concorda comigo no que tange a mediatização do judiciário? Os ministros hoje do Supremo são quase políticos no que tange a visibilidade, né? Antes a gente não via isso, né? Hoje você vê os ministros com rede social, vê sessão transmitida a hora toda lá no STF. A gente tem um lado positivo, que é a transparência, por óbvio, todo cidadão tem acesso a verificar, mas acaba que o indivíduo que ele é destinado a ser parcial, às vezes ele ganha uma visibilidade muito grande ao ponto de parecer um político, parecer um artista, né? Não cabe muito bem a alguns cargos do judiciário essa mediatização, você não acha? Olha, quando eu pego o telefone e falo ao telefone com alguns dos ministros, eu como repórter fico contente porque eu preciso da informação.
Agora, como cidadão, eu acho que os cabras falam demais. Quer dizer, falam muito. É isso, não é falam demais, falam muito. Tá certo? Aparecer muito, né? Para mim, o judiciário deveria falar nos autos. Para mim, como cidadão. Exato. Agora, como repórter, é claro que quando o Marco Aurélio Melo me dá uma informação privilegiada, eu gosto, é evidente. Entende? É o furo. Agora, tem uma outra questão também, que é a tal da judicialização. Olha, vamos pegar um exemplo agora. Quem é que entrou no Supremo Tribunal Federal contra esse processo todo aí das fake news? A Rede Sustentabilidade. Quem é que está querendo tirar o processo do Supremo? A Rede Sustentabilidade. Portanto, há uma judicialização o tempo todo. Ou seja... É o tema do momento. O político chega no Congresso, o policial olha com a cara feia para ele, ele vai e judicializa isso. Eu estou exagerando, mas estou dizendo o seguinte, há uma certa judicialização também. Então, o judiciário acaba assoberbado com alguns assuntos que poderiam ser resolvidos lá no Congresso Nacional. Aí os cabras não conseguem resolver no Congresso, vão ao Supremo. É assim que funciona. É o que o amigo aqui, Carlos Eduardo Coutinho, lá de Timbaúba, Pernambuco, aqui minha terra, a terra da minha família aqui, ele diz, é o ativismo judicial. E é verdade, o ativismo é justamente a invasão dos poderes, é o que a gente está vendo agora. E esse inquérito da fake news comprovou isso, né? Essa questão de invasão de prerrogativas do que é do judiciário para o executivo e vice-versa, né? Mas muito disso, diga-se de passagem, né? E aí a gente toca de novo nesse assunto, vem desse estilo de presidencialismo, de colisão adotado pelo atual governo, pelo presidente Jair Bolsonaro, né? Eu acho que tem muita água aí para rolar embaixo da ponte durante esse tempo de pandemia ainda, viu, Romualdo? Eu vou tocar nesse assunto, mas vou dar uma dica. E não vou cobrar por essa dica. Diga lá. Tem um conceito, quando você toma café, que tecnicamente chama retrogosto. Sim. Retrogosto é quando você toma o café e 15 minutos depois você ainda fica com o gosto do café na boca. Faz uns 15 minutos que eu tomei aquele café, rapaz, eu ainda estou sentindo o gosto do café na boca, isso chama-se retrogosto. O paladar fica sentindo... Por um tempo. Todas as propriedades do café, a doçura do café, a acidez do café, isso é muito bom. E aí eu diria, o brasileiro só toma café ruim porque é preguiçoso. Mas tem muito café bom sendo produzido no Brasil. Aqui? Aí o povo fica, pô, mas o café bom é muito caro. É caro sim, meu amigo. Você pega um grão de café e aí planta o grão de café. Tem que preparar o terreno. Aquele grão de café vai virar uma muda que você tem que trocar de lugar para mexer novamente. É um trabalho arretado. No mínimo, são 2 anos e meio. São 2 anos e meio, no mínimo. Felipe, 2 anos e meio, aí você cobra, assim, em média, 50, 60, custo, 70 reais no quilo do café. 1 quilo do café, ele rende mais ou menos 100 xícaras de café. Portanto, divide 100 xícaras, 1 quilo de café, vamos arredondar aí, 100 reais. Uma xícara de café sai por R$1. Então não é caro não, Felipe. Quanto é uma lapada de pinga? Você gosta de pinga? Quanto é uma lapada de pinga? Portanto, para você tomar uma lapada de pinga, é todo um processo, tem um valor agregado, tem a beleza do cabra que fala do café, tem a internet que o cabra do café... É verdade, pesquisa. Então, tem que pesquisar, tem que produzir. Então, não tome café ruim não, minha gente. Tome café bom. E aí, em Pernambuco, nós produzimos cafés de qualidade. Seja em Taquaritinga do Norte, seja em Garanhuns, seja em Triunfo. Só aí já são 3 regiões de cafés bons, café de qualidade. E aí fecha o parênteses, foi só para falar do retrogosto do café, Felipe. Foi ótimo. Mas é isso. O cabra está dizendo aqui, o Moisés está dizendo que uma pinga de qualidade é no mínimo R$9. R$9. Pô.
Olha, eu sou da aproveitando época... que você falou em café, vamos dar uma dica aqui ao pessoal, que eu vi que tem muita gente O comentando Ricardo está aqui falando em perguntando... café. O Ricardo está perguntando Quais são são os os bons bons cafés de cafés. Pernambuco? E aonde Eu diria que... encontrar? Eu acho que o mais importante é dizer onde encontrar também, né? Eu não sei onde é que o Ricardo mora, mas se ele mora no Recife, o Recife tem uma gama de cafés, de cafeterias. Por exemplo, dá nome aos bois. Ali no Recife Antigo tem a Livraria da Jaqueira, que é uma excelente livraria. Sim. Ali em Boa Viagem tem o Café Borsoi, tem o CAF, o Borsoi conheço. Não é? Ali na Rua do Lima, pertinho do Sistema Jornal do Comércio, tem o Café do Brejo. Exatamente. Ali na esquina tem o Café do Brejo. Ali na Madalena, nas Graças, tem excelentes cafeterias. Tem muitas cafeterias. O cenário de cafeterias no Recife é vasto. Então vale a pena. Alguém está dizendo aí, Castigliani, também é uma excelente cafeteria. Moisés. Moisés está dizendo os nomes de bons cafés no supermercado. Ô, Neuci, deixa de ser pão duro. No supermercado tem poucos cafés bons. Não é? Nelson só quer comprar aquele café dali, que ele passa e vê ali na prateleira, rapaz. Tem que ser um pouquinho mais criterioso, Neuci. Olha, e voltando ao nosso... O café é sedutor, a gente sempre vai falar aqui, vez por outra. Mas voltando a essa questão aí da mediatização, né, da questão dos ministros e etc e tal. E o ministro Sérgio Moro, Romualdo, essa saída dele, você acha que ele saiu maior ou menor diante dessa celeuma toda com a imprensa aí, com aquela entrevista que ele deu na saída e tal, as denúncias depois? Olha, o Sérgio Moro, se ele tinha... Vou dizer a você o que eu disse a ele, tá bom? Se ele tinha plano de ser presidente da República, ele não deveria ter se juntado ao grupo de Jair Bolsonaro. Ponto. Era só olhar... Primeiro erro. Quem foi Jair Bolsonaro como político, como deputado, que ele, Sérgio Moro, saberia que Jair Bolsonaro não tinha muito a oferecer em termos de conteúdo. Então, eu acredito que o Sérgio Moro entrou para ser ministro, não preocupado em ser ministro, mas preocupado em sair maior do que ele entrou. Então, ele saiu maior do que entrou. O problema é quanto tempo Sérgio Moro vai segurar esse capital que ele tem hoje. Porque ainda faltam 2 anos. Muito tempo, muita água, faltam é verdade. 2 anos para as eleições presidenciais. É verdade. E na minha avaliação, e aí você pode... Eu acredito que no final você vai gravar isso aí, a gente daqui a 2 anos pode analisar o que a gente está dizendo. Na minha avaliação, daqui a 2 anos, o Brasil vai primar, vai se preocupar em ser em ter uma disputa muito mais de centro, tá certo? Sim. E não de extremos. Então, daqui a 2 anos, nós não vamos ter muito espaço para os extremos. Nem a extrema-direita, como é Jair Bolsonaro, nem a extrema-esquerda, como são grupos ligados ao Partido dos Trabalhadores. Bom, então, resta saber se Moro vai ter esse capital todo seguro até lá. Eu torço muito por isso, porque essa polarização, no fim das contas, é que tem feito muito mal a gente. Eu acho que o cenário político empobreceu muito, né, diante dessa polarização. A gente precisa viabilizar um caminho aí no centro, né, com figuras mais sensatas, né? Na ciência política, a gente sabe que é interesse dos 2 polos, quando existem 2 polos em uma cidade, uma região e um país, é interesse dos 2 polos, de fato, provocarem a mediatização do outro. Porque claro, a rejeição do outro é quem vai dar uma visibilidade para o de cá. Né? Então, por isso que eles fazem essa polarização, né? Mantém isso aí, né? Agora quando você fala eles, e é um plural grande, tá certo? Grande. Porque o PT, quando chegou no poder, em 2003, o PT alimentou esse nós e eles. Verdade. Claro, é só para dizer. Porque senão a gente fica, não, mas foi o Bolsonaro... Não.
o Brasil faz um bom tempo, vem nessa toada, nós e eles. E nós precisamos, e aí digo eu, nós hoje, nós, os seres políticos pensantes, precisamos dar um basta nesse nós e eles, e a gente precisa unir e integrar um pouco mais a sociedade brasileira. Eu estava falando... Olha aí, ó. Olha aí aqui, ó, a minha balança. Então, eu sempre uso uma balança, sempre meço as minhas palavras e sempre... o professor Juca está dizendo aí, é um fla-flu eleitoral. Um fla-flu eleitoral, tem razão. Então, Juliana. É professora? Professora Juliana. A gente tem que acabar com esse negócio de nós e eles. A gente tem que, inclusive, conviver com as divergências. Exato. Porque é como o senador Cristóvão, um dia desse, ele tem um livro dele sobre a questão do por que nós falhamos, algo do tipo, e ele vem dizendo os erros que a gente alimentou durante a política desde lá da década de 80 e da Constituição, né, da formação do regime democrático que a gente tem aí. Na verdade, a esquerda ela é monopolizada por esse discurso de Lula, que faz questão de mostrar que só existe ele como solução, ele não gosta de ver ninguém perto dele ali, porque ele vai logo ofuscando. E do outro lado temos uma direita que está descambando aí para o autoritarismo e também não quer que ninguém apareça, porque os ministros que apareceram ali, nesse meio de campo, foram tolhidos também, né? Eu falei outro dia à doutora Marcela Priori. Olha aí, tá aí. Tá aí, né? Eu disse para ela o seguinte, o importante na sociedade política do Brasil de hoje, do Brasil atual, é a gente construir alternativas que sejam alternativas que as pessoas possam se sentar à mesma mesa e com a mais profunda divergência encontrar, mesmo que não seja... As saídas, mesmo que não seja o tal do consenso autoritário, mas que sejam alternativas, saídas para enfrentamento, por exemplo, de uma crise como essa. Dia desses, o ex-advogado do PT, o ex-assessor de José Dirceu e atual presidente do Supremo Tribunal Federal, veja em que nível nós estamos. Dias Toffoli disse ao presidente Jair Bolsonaro que era preciso criar, ele não usou esse nome, mas um gabinete de crise para enfrentar o coronavírus. O presidente da República, ao contrário, já trocou 2 ministros da saúde e não há um gabinete de crise e ele não ouve os governos estaduais que, por sua vez, formam blocos. Então, a gente vê o bloco dos governadores do Nordeste. Aí os governadores do Nordeste se fecham. Oh, meu amigo, isso não é verdade. Saída. É fla-flu mesmo. Rapaz, não é, Felipe. Eu sei que o nosso tempo está terminando. Está terminando, então, está chegando. De política, chega por hoje, né, Felipe? Rapaz, eu lhe agradeço, viu, Romualdo? E peço aí, antes que a gente finalize aqui, as dicas de café aí, que é a sua área. Temos 2 minutinhos aí para finalizar. Já deixo aqui meu abraço a você, o meu agradecimento. E vamos se encontrar aí nas universidades aqui. Vamos promover, quando você estiver no Recife, a gente se comunica para promover alguns debates e trazer aí tanto a área da comunicação como o próprio café para Caruaru, para o Recife. Claro. Né? Claro. Até porque, como educador, não paga o óleo diesel e a manutenção da minha Land Rover. Porque a Land Rover... Digo mesmo. O meu carro tem 400 mil quilômetros e eu ainda não troquei o motor, porque eu faço revisão periodicamente e aí tem que ganhar bem para poder pagar a manutenção. Agora, eu diria o seguinte, sobre café. A primeira questão é a água. 90% do café é de água. Portanto, a água tem de ser de qualidade. Nunca, jamais use água de torneira por causa do cloro. Vai interferir no sabor do seu café. Tem de ser água mineral ou filtrada. A outra questão é, tenha sempre um café de qualidade. O Neuci disse que compra café em supermercado. Em alguns supermercados, nós já temos o chamado café intermediário. Nem aquele que é refugo, que vem com o rótulo café extra, forte ou forte, isso aí é refugo. Isso aí não presta. Não... Porque a indústria usa esse rótulo para vender. Mas, na prática, eles torram muito para maquiar o defeito. Então,
tem cafés intermediários. E aí depois a gente vai chegar num nível um pouco maior, que, que é o nível dos cafés vendidos nas cafeterias. A gente pode tomar café de qualidade e mais ainda, é só seguir o meu perfil na internet. Café Conversa. E todo dia eu estou na Rádio Jornal. Um abraço. Muito obrigado, Romualdo. Excelente conversa, viu? Tudo de bom para você. Um grande abraço. Até mais. E não